Bom dia, galera do meu canal, tudo bem? Estou aqui de manhã na frente do bar de Baratuba, aqui num período de férias. Consegui tirar um momento para fazer uma caminhada e eu gostaria de compartilhar algo com vocês a respeito de ação de graças. O que seria a ação de graças para você? O que seria a ação de graças para nós? A palavra de Deus fala que nós precisamos ter ações de graças, né? E a gente vê isso lá em Filipenses, a gente vê isso lá no livro de Efésios, né? E o que seria isso, né? O que Deus espera de nós? E quando você estuda um pouquinho sobre a palavra ação de graças, você vê que a ação de graças é quando nós temos gratidão a respeito do que Deus fez por nós. E essa gratidão, ela nos enche de tamanha alegria que nós nos deleitamos no Senhor, nós deleitamos naquilo que o Senhor faz. O sentido mais próximo de ação de graças é quando nós agradecemos a Deus, temos um coração grato ao Senhor e fruto dessa gratidão nós louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor com cânticos, com palavras. Tem pessoas que ficam tão alegres que até mesmo fazem poesias, né? E cada um demonstra a partir da sua subjetividade, da sua individualidade, a sua gratidão ao Senhor. Mas eu percebi que a ação de graças não é só isso. A ação de graças também é você se deleitar naquilo que o Senhor faz, mas também se deleitar naquilo que o Senhor é. Se o Senhor nos salvou soberanamente, é porque Ele é bom. E essa bondade é fruto do seu amor eterno. Então, essa alegria que está no nosso coração, ela se transborda, que nós deleitamos na presença do Senhor, de tal forma que nós nos tornamos agentes da graça do Senhor. E nós começamos a praticar atitudes de ações de graça com outras pessoas. Então, a gratidão do Senhor em nosso coração, ela se transborda de tal forma que nós passamos a praticar atos de bondade de graça, sem esperar nada em troca. E se nós formos comparar com a história bíblica, se nós formos comparar com os mandamentos do Senhor, nós vemos que temos lá o resumo da lei de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. E quando nós nos deparamos com esse resumo da lei, nós percebemos que nós não temos a capacidade natural de amar a Deus, porque o nosso representante maior, no início da criação, Adão, pecou contra Deus, e o pecado dele afastou toda a humanidade de Deus. Então, a partir do pecado de Adão, o homem não sabe fazer outra coisa a não ser pecar, a não ser ofender a glória de Deus, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Deus, com seu grande amor, Ele providenciou a redenção. E a primeira menção da redenção na palavra de Deus está lá em Gênesis 3,15, quando Deus está ali proferindo a sentença a Adão, depois Ele profere a sentença à serpente e Ele profere a sentença a Eva. E quando ele está proferindo a sentença condenatória a Eva, ele traz o Evangelho. O Evangelho se resume a isso: Eva, um descendente seu virá e pisará a cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Resumindo, para você entender, o descendente de Eva é Jesus Cristo, que pisou a cabeça da serpente, mas com sofrimento por causa dos pecados, Ele providenciou a nossa redenção. Ou seja, Jesus teve que vir para morrer em nosso lugar, obedeceu perfeitamente à vontade de Deus e assumiu a nossa condenação. E somente isso é motivo suficiente para nós agradecermos a Deus todos os dias, engrandecermos o teu nome, louvar e exaltar o teu santo nome. E nós vemos aí o Evangelho. E Cristo vem. Tem uma menção
do Evangelho também, que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, uma das conversas mais importantes na minha visão na Bíblia, conversa de Jesus com Nicodemos. E Jesus fala que o Filho do Homem seria levantado, assim como a serpente foi levantada no deserto, para que todo aquele que olhasse para a serpente não fosse morto por causa do veneno. Isso aconteceu no deserto, quando o povo de Israel ficou impaciente com Deus e começou a murmurar, e Deus mandou serpentes abrasadoras. E o povo clamou a Deus, pediu perdão, e Moisés chegou à presença do Senhor. Como que nós vamos fazer, Senhor? Deus falou assim: olha, faça a imagem de uma serpente, e todo aquele que for picado e olhar para a serpente não vai sofrer o dano do veneno, não morrerá por causa do veneno. E da mesma forma Jesus foi levantado, ele se tornou pecado em nosso lugar, assumiu a nossa culpa e morreu em nosso lugar. E o mais fantástico de tudo isso é que ele ressuscitou. Ele morreu para assumir o nosso pecado e ele ressuscitou para que nós possamos viver para a glória dele. Isso é motivo de muita alegria. Como nós não conseguimos cumprir o resumo da lei de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a ti mesmo, Deus nos amou primeiro. Deus compartilhou conosco o seu amor. Deus compartilhou conosco o maior ato de amor da história. E isso é motivo de ação de graças. E a nossa ação de graça, nos deleitar no Senhor pela sua grandiosa obra na cruz do Calvário, nos enche do amor dele a cada dia, porque de glória em glória nós somos renovados à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, porque à medida que nós temos o amor de Deus, nós possamos ser agentes da graça do Senhor. Então nós podemos agir com forma bondosa, de forma maravilhosamente com os nossos semelhantes, anunciando as boas notícias da salvação, porque nós fomos resgatados sem mérito algum. Nós não temos a capacidade de cumprir a lei de Deus, nós não temos a capacidade de amar a Deus, e Deus nos amou primeiro e compartilhou do seu amor para que nós possamos ter a graça, recebemos a graça de amá-lo novamente, e com a graça que recebemos nós podemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa manhã. Tenha ações de graça em relação àquilo que Deus fez para você. Encha o seu coração de gratidão, aumente a sua alegria em relação ao que Deus fez pela sua vida e também pelo que Ele é para você. Ele é bom, Ele te ama, porque se Ele não te amasse, Ele não teria te salvado. Então, o amor de Deus é irresistível na vida daqueles que creem. E esse amor, ele transborda de tal forma que você pode agir de forma graciosa com as pessoas que estão na sua volta. Então, a ação de graça, ela tem dois aspectos. Ele enche o nosso coração do amor de Deus, da graça do Senhor que nos resgatou do pecado e nos faz viver nova vida, e também nos faz viver graciosamente, amorosamente com o nosso próximo. Tudo bem? Que Deus abençoe, todos tenham uma ótima manhã.